Está no ar mais um Conversa Fiada. E hoje eu converso aqui com o coordenador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, o Biratã Lopes Correia. O Biratã, é um prazer te receber aqui para essa Conversa Fiada, né? Eu que sou fã do SAMU, né? E queria aqui ratificar os cumprimentos e até mesmo minha admiração nesse trabalho tão importante que vocês realizam aqui na nossa região, inclusive salvando muitas vidas. Eu acho que o meu reconhecimento é praticamente de toda a sociedade montesclarense, né? E eu queria começar a nossa conversa, você contando para a gente um pouquinho o que é o SAMU, como que ele foi normatizado no Brasil, quando. Conta para a gente aí esse início. Sim. O SAMU é um modelo de atendimento pré-hospitalar relativamente novo ainda no Brasil. Nós iniciamos esse processo de desenvolvimento dessa metodologia de trabalho em 2004, quando foi implantado no Brasil. E o SAMU brasileiro, ele é até relativamente diferenciado dos outros. Ele tem uma vertente, é um modelo híbrido, que é a mistura do atendimento pré-hospitalar americano e o modelo de atendimento pré-hospitalar francês, que até tem um nome parecido, que é o SAMUR. E ele presta essa assistência antes da chegada ao hospital. É um atendimento pré-hospitalar. Tá. Eu queria, assim, que você falasse para a gente, não é em todas as cidades brasileiras que existe SAMU. Em quantas, mais ou menos, tem o SAMU hoje instalado? Segundo estatísticas do Ministério da Saúde, aproximadamente 80% a 70% das cidades brasileiras estão cobertas pelo SAMU, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Tá. Quem que mantém o SAMU? Ou seja, quem paga a conta? Sim. Em algumas regiões do Brasil, onde o SAMU não é regionalizado, o SAMU ele tem um financiamento tripartite. Então, o governo federal contribui com 50%, os municípios com 30% e o governo estadual com 20%. O SAMU do norte de Minas, aqui, o SAMU Macronorte, foi o primeiro SAMU regionalizado do Brasil. Então, foi uma experiência inovadora. E aqui também tem essa contribuição tripartite, né? Só que o governo federal ele contribui com 40%, o governo estadual com 50% e os municípios com 10%. Por que ele chama Macronorte? Nós envolvemos aqui uma rede de assistência regionalizada. Nós cobrimos uma área de 86 municípios aqui da região do norte de Minas. É uma área bem extensa, de aproximadamente 122 mil quilômetros quadrados. Tá. Agora vamos para o dia a dia do SAMU. Depois que vocês recebem uma chamada pelo 192, né? O que acontece? Vocês identificam se é um acidente ou se é uma emergência, né? Sim. A ser atendida. E o que aí acontece? Tem uma classificação para isso? Como é que é? Isso. Todo o chamado que para o número 192 cai aqui na Central de Regulação Médica do SAMU, em Montes Claros. É até importante falar para a população, principalmente das cidades vizinhas, que quando uma pessoa solicita o atendimento pelo número 192, cai em Montes Claros. Então, os operadores que recebem essa chamada são profissionais que estão lotados aqui na cidade de Montes Claros. Então, tem algumas perguntas que são bastante pontuais para agilizar o nosso processo de despacho de ambulância. Como, por exemplo, em qual cidade que está gerando essa emergência, o endereço completo, um ponto de referência, porque muitas vezes o serviço ele protela o desenrolar da chamada, porque as pessoas imaginam que quando ela liga de uma cidade daqui da região, essa chamada é de alguém de lá da cidade, por ser uma cidade muito pequena, todo mundo conhece, Dona Maria, o seu João, da mercearia. Então é importante nós alertarmos a população do norte de Minas para passar esses dados precisos, né? Endereço, rua. Então a central telefônica, vamos dizer assim, fica em Montes Claros. Em Montes Claros. Então quem entrar em contato com o SAMU vai falar com o atendente em Montes Claros, que não conhece a cidade onde está acontecendo o acidente ou então a ocorrência, é isso? Exatamente. Nós temos um grande número de ruas homônimas, né? Rua A, Rua 1, Avenida Pedro I. Então, em quase todas as cidades aqui no norte de Minas temos essas ruas. Então a pessoa tem que ser muito precisa também
na hora que ela vai fazer essa comunicação. Exatamente. Né? E a central de regulação nossa, ela depende dessas informações. Outra coisa que é muito importante, esses dados eles são colhidos por um técnico de auxiliar de regulação médica, que após essa coleta desses dados que são essenciais para gerar a ocorrência do chamado, essa ligação é encaminhada para um médico regulador. Então, cabe ao médico regulador determinar se aquela emergência ela carece de um envio de ambulância e qual tipo de ambulância que ele vai enviar. Nós trabalhamos com 2 unidades de atendimento. A unidade de suporte básico de vida, que ela é tripulada por um técnico de enfermagem e um condutor socorrista. Essa ambulância ela é encaminhada para pacientes que têm um risco relativamente de morte ou então não tem risco de vida. E nós temos a unidade de suporte avançado de vida, que é uma UTI móvel. Então ela é tripulada por um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista. Nesses casos, nos casos graves, onde que há risco iminente de morte, essa ambulância ela é empregada. Então cabe ao médico regulador perguntar algumas informações essenciais para ele determinar. Nós chamamos esse processo de diagnóstico sindrômico. Ou seja, a pessoa que solicita deve estar do lado do paciente para que o médico, através das perguntas, ele vai determinar que tipo de atendimento. Algumas vezes o nosso atendimento, cerca de 23% de atendimento nosso são de orientações telefônicas. O exemplo muito comum que acontece aqui é que muitos pais não sabem como proceder com a criança que está com febre. Então nós temos uma grande quantidade de crianças que são intoxicadas com álcool. Então o médico, o regulador, ele orienta para dar banho na criança na temperatura ambiente, com água com temperatura normal, nem quente nem fria, e aí vai cessar a febre. Então essas orientações também a central nossa de regulação, ela encaminha para o solicitante. Quais são os casos mais comuns que são atendidos? Cerca de 60% dos atendimentos do SAMU são emergências clínicas. Para você ter ideia, desses 60%, quase 30% são relacionados a infarto agudo miocárdio e acidente vascular cerebral. Que essas 2 patologias são responsáveis pelo maior número de mortes no Brasil e no mundo. Tem um caso, assim, muito que você queira comentar, um caso, assim, que você tenha presenciado e que te chamou a atenção? Bom, dos 10 anos de SAMU são vários, mas um que me chamou a atenção, que como que a equipe lutou para manter a vida de uma paciente, foi quando o SAMU foi prestar atendimento a uma vítima de acidente motociclístico e os ferimentos eram assim aterradores, né? Pelo o estado da vítima, até mesmo profissionais experientes, né, não tinham tanto, que o prognóstico era bem reservado. Então, as lesões que estavam provocadas na cabeça, na face, eram muitas vezes até mesmo incompatíveis com a vida. Mas a equipe foi persistente, né, realizou os procedimentos adequados, levou essa vítima, foi reanimada no asfalto, levou ela com vida para o hospital. Algum tempo depois, ficamos sabendo que essa vítima ela tinha sobrevivido e foi para um hospital de referência no Brasil, que foi para o SARA. Cerca de um ano e meio depois, essa pessoa foi caminhando lá agradecer a gente. Né? Legal, né? Eu tive o prazer de estar nessa ocorrência também, prestar essa assistência. Bacana demais. Agora, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. A gente ficou sabendo, até porque o SAMU oficializa isso através de nota, que vocês recebem em torno de 3.000 telefonemas por semana. Né? Aliás, neste final de semana. E que desses 3.000 chamados, 800, em torno de 800 foi trote. O trote ainda é um grande problema para o SAMU? Sim, não só para o SAMU, mas para todos os serviços que trabalham com urgência. E é importante nós termos esse canal aberto para falar para a população que o trote é uma ação que você pode estar tirando o direito de sobreviver de alguém. É uma brincadeira de extremo mau gosto, tá? Que não leva a nenhum tipo de vantagem pessoal para ninguém. Isso acarreta não só de prejuízos econômicos para a população, que acaba que uma saída de cada ambulância do SAMU ela é bastante vultuosa, né? Gasta uma certa quantia considerável, mas o mais importante é que talvez aquele recurso pode estar sendo disponibilizado para uma ocorrência que não é verídica.
Isso acontece. E muitas vezes as pessoas me perguntam se o grande número de trotes, a maioria são crianças, né? Grande parte é crianças, mas infelizmente hoje nós encontramos uma realidade que pessoas adultas estão passando do trote para o nosso serviço, né? Então eu peço, por favor, à população que você nos ajude nessa campanha para que nós consigamos mudar um pouco o pensamento da população. Tem outras formas das pessoas divertirem, né? Ajudar o próximo. E você não passando o trote para o SAMU, com certeza você está garantindo o direito à vida de alguém. Olha, gente, fica aí o pedido de Ubiratã, do SAMU, mas fica o nosso também, né? Vamos deixar de fazer essas coisas por telefone, impedir que pessoas tenham direito à vida, às vezes, né, atrapalhando socorrer uma vítima, uma coisa séria, por uma simples brincadeira. É muita falta de que fazer. Então vamos largar isso de lado e vamos levar a sério. O SAMU precisa prestar o atendimento na hora certa e não pode envolver em trotes. Conversa Fiada volta daqui a pouco. Nós vamos para um comercial, não saia daí.